Advogada cega passa 2 vezes em concurso, mas não consegue assumir a vaga. O Tribunal de Justiça considerou que Cláudia era incompatível com as atribuições do cargo. Em escola da capital, o menor é encontrado com réplica de arma de calibre 9mm. E ainda... FASC e Câmara de Vereadores de Porto Alegre discutem formas para reduzir o número de moradores de rua na capital. E em São Leopoldo... O prefeito abre as portas do hospital para prestar contas à comunidade. E mais, a noite que decide o futuro da dupla Grenal na Libertadores. 4 de maio, o Ubra Notícias está no ar. Boa noite. Uma advogada cega foi excluída por 2 vezes de um concurso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, mesmo tendo sido aprovada as 2 vezes. A justificativa é que as atribuições do cargo não são compatíveis com a deficiência dela. Cláudia Kronbauer prestou concurso para oficial escrevente pela primeira vez em 2004. Ela conta que, mesmo alcançando o resultado nas provas, acabou excluída na perícia preliminar. Um médico do Tribunal de Justiça atestou que a advogada não teria condições de exercer o cargo. No ano passado, a situação se repetiu. Cláudia acredita que o problema é a falta de conhecimento das pessoas. Eu acho que por o Tribunal de Justiça ser um órgão conservador, acredito que seja preconceito. Um oficial escrevente do Tribunal de Justiça atua nas audiências, digitando decisões e despachos, e ainda auxilia no atendimento ao público. No concurso realizado em 2010, o TJ ofereceu 34 vagas para pessoas com deficiência. No entanto, deficiência visual novamente foi considerada incompatível com as atribuições do cargo. Santos Fagundes também é cego. Atualmente coordena o gabinete do senador Paulo Paim, responsável pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, ainda em tramitação no Congresso. Ele mostra que um simples programa de computador transforma o texto em áudio. E desta forma, a ferramenta permite que os cegos acessem e-mails, utilizem sistemas e façam qualquer tarefa de informática. Santos comenta que o caso de Cláudia foi levado à Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal e à Organização Nacional dos Cegos. Ele considera inadmissível que um órgão público ainda não esteja adaptado para receber deficientes visuais. O grande desafio para esse terceiro milênio não é mais preparar a pessoa com deficiência para o trabalho, mas o ambiente, de trabalho, ser adequado a acolher, todas essas pessoas. Cláudia já apresentou recursos, mas todos foram negados. Agora, a advogada pretende recorrer a todos os meios para recuperar a vaga que conquistou. Agora eu estou morando em Porto Alegre, eu vou até o fim, não vou desistir, nem que eu tenha que ir até o STF. O Tribunal de Justiça não vai se manifestar sobre o caso. E um jovem de 17 anos foi preso nesta manhã portando a réplica de uma pistola de calibre 9mm em sala de aula da escola Alcides Cunha, no bairro Santana, em Porto Alegre. O brinquedo foi localizado a partir de uma denúncia. O jovem foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente e devolvido para a mãe. Ele já tinha passagem pela polícia. A Fundação de Assistência Social e Cidadania pretende criar um plano municipal para reduzir a população de rua de Porto Alegre. A Câmara de Vereadores também criou uma comissão para tentar resolver o problema antes da Copa de 2014. Um grupo de 8 pessoas dormia na calçada em frente ao albergue municipal de Porto Alegre no início da manhã. Os motivos para a vida na rua são os mais diversos: alcoolismo, desestrutura familiar, problemas mentais. Para lidar com essas vidas, a FASC está capacitando seus agentes. Os encontros têm conteúdo teórico e servem para que os assistentes sociais compartilhem experiências. Onde estão em contato com muita dor, com muita perda, estão em contato direto com a morte, Então isso afeta bastante o trabalho. Em 3 meses, a Fundação espera construir uma política municipal para o enfrentamento do problema. Esse comitê faz toda a construção deste plano, que a partir de agosto estará funcionando na cidade de Porto Alegre. A Câmara de Vereadores também está discutindo a questão em uma comissão parlamentar. Há chances da mendicância crescer durante a Copa. Os legisladores acreditam que é necessário identificar
usar esse público para dar tratamento a quem realmente precisa. Nós temos um problema muito sério aqui em Porto Alegre, que é a questão da priorização dessa população. Ela não é prioridade para o governo, para os políticos. A Brigada Militar afirma que só pode agir em caso de perturbação ou se houver leis para criminalizar possíveis achaques. Existe uma lei que trata da mendicância, que trata da vadiagem. Entretanto, são leis que estão em desuso e que necessitam uma reavaliação. Crianças e adolescentes representam uma parcela desta situação. Hoje, o Conselho Tutelar aponta que há cerca de 1.000 vagas em abrigos, mas outras 500 seriam necessárias para atender a demanda. Hoje, o acolhimento institucional está suspenso por ordem da Justiça. As casas estão todas superlotadas e o Judiciário, com acordo com o Ministério Público, Conselho Tutelar, suspendeu as abrigagens no prazo de 60 dias. O prefeito de São Leopoldo fez uma visita ao Hospital Centenário para prestar contas à comunidade sobre irregularidades apontadas pelos Simers. Ari Vanazzi recebeu líderes sindicais e de associações de moradores, assim como vereadores. Eles percorreram o hospital e conheceram as reformas de cerca de 3.800.000 reais. Tem toda uma imagem sendo construída que nós não concordamos, que é a destruição da instituição pública. Então a comunidade está vindo aqui justamente para conhecer, para poder se inteirar e depois poder fazer a defesa lá fora de uma instituição que ela precisa, que é dela. Bloco cirúrgico, centro obstétrico, UTI neonatal e centro de unidade intensiva foram visitados, além do pronto-socorro, onde ficam pacientes da UTI que está lotada. A direção do hospital rebateu os Simers, que chamou a estrutura de clandestina. A vistoria dos Simers foi realizada no fim do mês passado, após denúncias feitas por funcionários do hospital. Uma coisa clandestina não seria nem aberto ao público, tanto que recebemos e mostramos o serviço. A gente sabe que tem hospitais que fazem apenas a sua cota SUS, estando lotado, eles não aceitam mais paciente nenhum. Nós não, nós continuamos atendendo porque a gente sabe que o paciente, se não for atendido aqui, vai aonde? Se é o único hospital da cidade. O prefeito admitiu que alguns setores precisam de reformas e afirmou que novos funcionários devem ser contratados através de concurso. A instituição é muito maior do que alguns profissionais que trabalham aqui há muitos anos e que fazem isso aqui um movimento político, uma ação política e desrespeitando e atendendo mal a nossa comunidade. O aumento dos salários dos vereadores de Porto Alegre começou a ser discutido hoje no Tribunal de Contas do Estado. A votação foi adiada devido ao pedido de vistas do processo pelo conselheiro Victor Fationi. O relator, Iradir Pietroski, afirmou que a fixação do reajuste dos parlamentares em 74% sobre os subsídios dos deputados estaduais é inconstitucional porque excede limites para os gastos públicos. Por enquanto, os vereadores já aumentaram o salário em 20% e passaram a ganhar R$ 10.335. Eles querem que o valor aumente para R$ 14.800. A matéria deve retornar à votação no dia 18 de maio. Porto Alegre teve a maior alta no valor da cesta básica de abril entre as 17 capitais analisadas pelo DIEESE, valendo R$ 264,63. É a segunda mais cara, atrás de São Paulo. A batata teve alta de quase 30%. A cesta mais barata é de Aracaju, Sergipe, R$ 185. O frio não deve deixar o estado tão cedo. Veja nos mapas. Quarta, o sol predomina no estado. As temperaturas permanecem baixas, mínima de 6 em Caxias do Sul e máxima de 20 em Bagé. Na região metropolitana, os termômetros não passam dos 24 graus. Em Porto Alegre, máxima de 22. Sexta, a massa de ar polar continua mantendo o tempo seco e as temperaturas baixas. A seguir, presidente da TAP anuncia 20.000 pessoas à espera por um voo direto Porto Alegre-Lisboa. A gente volta já. Até o dia 30 de maio, a Fundação Pão dos Pobres de Santo Antônio está com inscrições abertas para cursos de iniciação profissional e técnicos. Interessados devem ter entre 16 e 22 anos e ter cursado pelo menos a 7ª série do ensino fundamental. As inscrições ocorrem no Centro de Educação Profissional da entidade, em Porto Alegre. E a Força Aérea Brasileira abre no dia 16 inscrições para o exame de admissão para curso de formação de oficiais aviadores, intendentes e de infantaria.
Candidatos devem se inscrever até o dia 9 de junho, somente pela internet. A taxa é de R$ 70. O edital estará disponível no site da FAB.